Boa noite, meus amigos. Salve Maria. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, digam aí se vocês me ouvem bem. Estamos dando início à nossa primeira live, né, dessa jornada de estudos. A jornada já começou, né? Hoje, às 18 horas, nós tivemos a primeira formação lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp sobre a devoção à Santíssima Virgem. Se você não está lá no nosso grupo, você pode entrar, o link está na bio do nosso Insta. E essa é a nossa primeira live. Nós teremos então live hoje sobre São João Bosco. E na segunda, terça e quarta, nós teremos as lives voltadas para a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Vocês estão me ouvindo bem? Tanto de volume, de altura, se está travando? Alguém pode me confirmar, por favor? Sim, maravilha, então. Vamos começar já? Já são 8h34, né? Aqui tem um aviãozinho aqui no canto, né? Então, clica aí no aviãozinho e convida um amigo para vir para nossa live também. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também posteriormente será disponibilizada no YouTube, tá bom? Mas então, vamos fazer uma oração e a gente conversa sobre a nossa formação e essa jornada e tudo mais. Se você pode, né? Se você não está com outros afazeres, então dá uma paradinha aí, respira bem fundo para a gente aproveitar bem essa nossa primeira live. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém. Pedimos a Ti, ó Mãe Santíssima, que esta obra, este momento, seja para que nós possamos vos conhecer melhor e mais também vos amar. Que a nossa vida seja um hino de louvor à Senhora e também a nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos o auxílio das Tuas mãos virginais e sobre nós a força do Espírito Santo, Seu esposo, o entendimento para este momento de partilha, que colhamos com fruto tudo aquilo que for aqui colocado e que sejamos sempre conduzidos pelas vossas mãos. Se estamos em Tuas mãos, não há o que temer. E que assim possamos amar mais e também sempre adorar a nosso Senhor. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, maravilha, mais de 50 pessoas ao vivo, que legal. Faz um tempinho, eu acho, né, que eu não tenho uma live aqui, só eu e vocês, né, pra gente conversar e tudo mais. Então, voltamos agora, né, com essa nossa jornada de estudos. A nossa jornada, ela está acontecendo simultaneamente, né, no WhatsApp, no Instagram e no YouTube. Então, nós temos as formações e os avisos aqui no Instagram, lives no YouTube e também as lives aqui agora, e as formações diárias que acontecem no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você não está em um dos grupos do Caminhar com Amor ou de Nossa Senhora, o link está na descrição, na nossa bio, aliás, tá bom? Então, serão 21 dias, né, de formação, 21 dias de oração, de estudo sobre a Santíssima Virgem. E, na verdade, o objetivo final dessa nossa jornada não é somente 21 dias com Nossa Senhora,
mas que o nosso coração se volte inteiramente para Nossa Senhora. Né? Então são 21 dias para nós termos então uma vida direcionada e vivida na presença da Santíssima Virgem. É isso que São Luís, por exemplo, no tratado propõe, né? Que vivamos na presença de Nossa Senhora. E vivendo na sua presença, nós vivemos na sua confiança, nas suas virtudes e, consequentemente, na busca, né, de uma vida santa e sendo lapidados e formados pela Santíssima Virgem. Então, a nossa aula de hoje será sobre São João Bosco. Essa jornada ela é sobre os santos e a doce Mãe de Deus. Então, nós falaremos sobre a Santíssima Virgem sempre dentro da vida de um santo. E hoje nós começaremos a nossa jornada neste Dia das Mães, né, hoje dia 10 de maio, com a vida de São João Bosco e as suas duas mães. Então eu vou falar da sua mãe, Margarida, né, num português, Margherita, num italiano, e como a sua mãe o educou para uma profunda devoção à Nossa Mãe do Céu. Vai ser uma aula muito gostosa, tenho certeza que vocês vão amar a vida de São João Bosco, se já não amam, né? Mas vamos nos aprofundar na sua história. Eu vou utilizar essa biografia que é uma das mais completas de São João Bosco. Tem ela disponibilizada na internet, tá? Para quem não tiver acesso, mas aqui eu vou utilizar a edição da minha biblioteca católica, tá? Os escritos de Alfrey. Então, vamos lá. Eu vou estar olhando um pouquinho para cima aqui porque o roteiro da aula está aqui no notebook aqui atrás, mas não se incomodem. Vamos lá. Então, São João Bosco ele nasceu em 1815, precisamente no dia 16 de agosto. E ele nasce numa família muito simples, né? O seu pai era trabalhador na roça, né? E ele sustentava toda a sua família. E quando o São João Bosco tinha 2 anos, o seu pai veio a falecer, né? Ele estava trabalhando no calor, no sol, e ele entrou numa vinícola gelada, né? Quase que congelando, e pegou uma pneumonia muito forte e veio a falecer. Então, bem criancinha, São João Bosco ficou órfão de pai, e a sua mãe assumiu esse papel, então, podemos dizer que sozinha, né? Da educação de São João Bosco e de seus irmãos. E ela cumpriu de forma exímia, de forma... não tem nenhuma expressão, não sei se perfeita seria uma expressão que define, mas de forma sublime, né? Acho que sublime é uma expressão que pode definir a educação da mãe de São João Bosco. E a base dessa educação era Deus. E aqui eu vou sempre recorrer aos escritos do livro, então eu vou estar sempre lendo trechos dele. Se alguém tiver o livro e quiser o roteiro dessa aula depois, manda mensagem ou aqui ou no meu WhatsApp que eu disponibilizo para vocês. Então a sua mãe, na verdade, ela era uma analfabeta, né? E ela que está no processo de canonização, Margherita Occhiena Bosco, né? Está no processo de canonização. Vamos pedir sua intercessão e rezar, né? Para que venha se concretizar. E ela era uma analfabeta. E aqui a biografia vai narrando, né? Pera lá. Nada há que possa substituir uma mãe. Nada e ninguém, nem o sacerdote no púlpito ou no catecismo, muito menos o professor na escola. Só a mãe forma o coração. E aqui nós vamos ver que na educação de São João Bosco, do seu coração paternal, o seu coração de pastor, é a sua mãe quem o educa. A base dessa educação era Deus. Todas as manhãs e todas as noites ajoelhavam-se em fila os 3 meninos. E ali eles pediam perdão dos seus pecados e também pediam pão de cada dia e a coragem para o trabalho. Isso é algo que eu vou frisar logo, tá? Sobre a mãe educando os filhos para o trabalho e para o esforço. E ela dizia: Deus nos vê, meus filhos,
E aqui é interessante porque Deus nos vê é exatamente aquilo que São Luís Martin, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, é exatamente essa mesma citação que São Luís tinha escrito na sua relojoaria. E ele dizia sempre isso: Deus nos vê, Deus nos vê. E nessa meditação, né, de Deus nos vê, a gente pode partir tanto para o sentido de que nada foge dos olhos da divina providência de nosso Senhor. Então, em tudo Deus nos vê. Eu conversava hoje com a Fer dizendo, a Fer, minha namorada, para quem não conhece, dizendo que não existe consolação maior do que sabermos que Deus nos vê, de que nada foge dos olhos divinos do Pai. E Santa Margarida, olha eu. E Mamãe Margarida, né, como popularmente ela é conhecida, ela ensinou isso desde criança para os seus filhos. Por exemplo, eles passavam praticamente fome, né? Chegaram a passar fome em profunda miséria mesmo. E eles tinham ainda os plantios, né? E numa chuva de granizo, toda a vinha foi devastada. Toda a plantação de uva foi devastada. E ela respondeu assim aos filhos: baixemos a cabeça, meus filhos. Deus nos tinha dado esses lindos cachos de uva. Deus nos tirou. Ele é o dono. Então ela sempre ensinou o abandono total à divina providência. Como devemos querer bem a Deus que nos dá tudo o que é necessário. E pode parecer algo muito cotidiano, muito, como se diz, popular, né? Deus nos dá tudo o que precisamos. Mas aqui não é uma forma de teologia da prosperidade, né? Peça a Deus que Deus vai te dar, aqui está a sua cura, aqui está o seu milagre, Deus é um, né? E tudo mais. Claro, Deus realmente cura, Deus realmente faz milagres, é claro. Mas aqui nós estamos diante de um cenário de uma mãe que tem os seus filhos e ela passando fome. E ela diz: Deus nos dá tudo o que é necessário. Então é um contexto de profundo e sincero testemunho, né? De firmeza mesmo, de confiança sincera nisso. Então aqui, esse ponto, eu quero até tratar para nós jovens, né? Acredito que a maioria de nós aqui e que acompanham o trabalho da missão são jovens, mas isso cabe a todos nós. De que há um medo muito grande, por exemplo, de ter muitos filhos, né? De se ter filhos e dizer: os tempos são difíceis, como nós vamos alimentar e dar boa educação para todos. E aqui eu repito, primeiro que a base da educação de Mamãe Margarida era Deus, né? Foi Deus. E aqui eu estou tentando achar, mas eu não estou achando um trecho em que diz de que, mesmo sendo analfabeta, eu não estou achando o escrito certinho do livro para narrar para vocês. Aqui, achei. Diz assim: ela não sabia ler nem escrever, mas era capaz de recitar de cor o catecismo inteiro, como também a história sagrada toda e principalmente a vida de Nosso Senhor. Então, mesmo sendo analfabeta, ela catequizou, né, santamente os seus filhos. E aqui diz muito bem: ela não se preocupava somente com as necessidades do corpo. Pensava principalmente, não é pensava também, pensava principalmente na educação das suas almas, na formação de suas almas. E por isso a primeira coisa que ela fazia era nutrir os pensamentos dos filhos com a doutrina pura da fé católica. Então é aí que está a chave da educação dos nossos filhos. Aqui está a verdadeira educação. A educação para o céu. Ainda que em grande miséria. Ainda que em grande pobreza. Mas educar pensando no céu. Essa foi a educação, o zelo de Mamãe Margarida na educação do seu filho. E se você não conhece a vida de São João Bosco, talvez seja um pouco menos impactante escutar de que a sua mãe o educou na fé.
mas São João Bosco é um dos maiores santos da história da Santa Igreja. A sua obra está espalhada nos 5 continentes até hoje. E os frutos da sua obra, porque nós conhecemos a árvore pelos frutos, nos diz o Santo Evangelho. E os frutos da obra de São João Bosco não são nada mais, nada menos do que santos. Por exemplo, São Domingos Sávio, né, que é um santo, santo mesmo, que vem da educação de São João Bosco. E aqui eu quero também enfatizar que essa biografia, né, que eu já citei sobre ela é escrita por um homem muito piedoso, né, o Alfrey, que eu me esqueci, acho que é August Alfrey, se eu não me engano. Augustin Fernand Alfrey. Ele é um homem muito piedoso. Deixa eu só pesquisar aqui, um segundo. Se eu não me engano, ele é sacerdote salesiano. Deixa eu só confirmar. Isso, ele era um sacerdote salesiano e um homem muito piedoso. Então, ele, ao escrever essa biografia, ele relata tudo isso de forma muito espiritual e, ao mesmo tempo, muito humana. Então, é uma biografia riquíssima. E ele diz, né, que o lar da onde cresceu São João Bosco com a sua mamãe Margarida, eu já vou chegar na Santíssima Virgem, tá? Essa aula é dividida em 2. Primeiro, a educação da sua mãe para a Santíssima Virgem, depois a confiança de São João Bosco na Santíssima Virgem. Ele fala que o seu lar era um teatro das virtudes, porque a sua mãe sempre os educou para uma vida virtuosa. Ela dizia, né? Ela os ensinava: nenhum dia de preguiça e ociosidade, nenhum dia sem trabalho. E depois o padre, ele vai relatar que São João Bosco, ele conta, né? Ele não descansava um só músculo do seu corpo. Todos os seus músculos, toda a sua vida foi dada para o serviço como oferta para a juventude. Nenhum dia de preguiça, nenhum dia de ócio. Ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, muitos ainda em isolamento social, reclusos dentro das suas casas, não caiam numa vida de ócio. São João Bosco sempre insistiu muito nisso, e isso é fruto da educação que a sua mãe o deu. E ele, ainda criança, aos 4 anos, por exemplo, conta aqui a biografia, aos 4 anos ele já se aplicava nos trabalhos domésticos. Junto com os seus irmãos, cortava lenha, buscava água, descascava legumes, varria os quartos, levava os animais aos pastos, limpava o estábulo e assim por diante. Limpava os ramos secos. Então, desde cedinho foi educado para o trabalho. E aí, a educação que a sua mãe o deu fez que esses 3, eram em 3 irmãos, 3 rapazes fortes e cheios de vigor, não franziam o nariz a nenhum trabalho duro. E aqui é que está um ponto, eu convido você a depois, quando puder, mas não se esqueça, de passar no nosso canal do YouTube, da Missão Jovens da Cruz, e nós temos uma aula, se eu não me engano, de 20 e poucos minutos, que eu falo sobre o serviço e a doação, por amor, a essência da vida humana, né, como o serviço e o amor, para nos tirar de uma vida de ócio, para nos tirar de uma vida fria, apática, mas temos aqui como narra, jovens fortes e vigorosos, cheios de vigor, tá? Sem torcer o nariz para aquilo que é trabalhoso, para aquilo que é dificultoso. E aqui eu digo principalmente para a prática das virtudes. Eu sou muito impaciente. Então, é muito árduo, é muito duro lutar contra isso. E muitas vezes até eu cedo, né? Por exemplo, eu me abandono na falta de paciência, na irritação. Não torça o nariz para o trabalho duro de alcançar a virtude da paciência, a virtude da castidade, o desenvolvimento, a formação da sua vocação, da sua educação, do seu caráter. Então tudo isso vai nos levando
para uma vida mais santa. E também ela o educava com muita serenidade aqui para nós jovens. Eu e a Fer conversamos muito sobre isso, sobre a formação do nosso caráter, a formação, né, de nós homens na santa virtude. É importante também para aqueles que querem, né, casar ou já casaram e vão ter filhos e tudo mais, a necessidade da nossa formação também para a educação e para o exemplo aos nossos filhos que virão. E aqui ele narra, né, que as suas armas eram a calma, a serenidade, o domínio de si e a verdadeira doçura. E esses traços que a mamãe Margarida educou São João Bosco são os traços do apostolado de São João Bosco, que conquistava os jovens exatamente com serenidade, com domínio de si e também em verdadeira doçura. Então é fundamental a formação do nosso caráter também visando a educação dos nossos filhos, certo? Isso é muito importante. E aqui ele diz, né, São João Bosco era colérico, o temperamento dele, e diz que ele sempre foi muito inteligente e sério, ele falava pouco e observava muito. Eu estou tendo contato, né, estou aqui com uma criancinha, né, de 2 anos. E hoje eu estava com ela no colo, fui até uma janela e tudo mais, ela estava parada na janela, olhando, vendo o cachorro, né, que estava ali do vidro para lá. E a cachorra estava saindo, eu bati no vidro, falei, vem, vem. E logo que eu abaixei a mão, a criança fez exatamente o mesmo movimento. Ela esticou o braço para bater na janela. Então, as crianças observam e o exemplo arrasta e forma o caráter das crianças. E aqui diz, São João Bosco, ele observava e tomava, por exemplo, as virtudes de sua mãe. E assim, também foi formado, né? O João, eu vi sua mensagem, eu vou te chamar no WhatsApp lá, tá? Eu vi que você queria falar comigo. Um abraço, meu irmão. O João disse, a impaciência é uma pedra aguda que permite o caminhar. Aliás, a impaciência é uma pedra aguda que impede o caminhar dos que almejam a santidade. Muito profundo, obrigado, João, pelo seu comentário. Então, eu estava comentando sobre a virtude da paciência, e a impaciência, então, o João, né, disse muito bem, que é uma pedra que vai furando nossos pés e nos impedem de caminhar. Maravilha. E aqui, deixa eu pegar o roteiro aqui um segundo. Logo aos 9 anos de idade, São João Bosco ele tem o seu primeiro sonho com a Santíssima Virgem Maria. Então ele se vê num campo e ele vê ali, deixa-me localizar aqui, ele se vê diante de uma meia multidão de meninos que gritavam, berravam, blasfemavam e aprontavam de todas as peraltices. E São João Bosco, ainda criança, ele queria fazer essas crianças se calarem. Então ele primeiro gritava de volta, depois ele desceu tapas e socos nas crianças. E nesse momento apareceu uma personagem misteriosa, que é a Santíssima Virgem, Nossa Senhora Boa Pastora, é um título não muito conhecido da Santíssima Virgem. E ela diz assim, não com pancadas, mas é com a bondade que deves ganhar-lhes a amizade. Então aqui Nossa Senhora já estava formando o seu caráter para ser depois o educador da juventude. E hoje declarado por São João Paulo II, patrono dos jovens. E ela dizia para ele, torna-te forte, humilde e robusto. Então a Santíssima Virgem já dá os pilares da formação do seu caráter. A fortaleza, a humildade e o ser robusto, ser firme, ser presente. Desculpa, eu pulei uma parte do sonho, porque São João Bosco vê esses meninos desaparecerem, esses meninos que estavam gritando, aprontando e tudo mais.
E o campo se enche então de cabritos, cães, gatos, ursos e outros animais ferozes, né? Então as crianças que ela ensina São João Bosco a educar com bondade e ganhar a amizade dessas crianças, depois se transformam em animais ferozes. E ela diz que da mesma forma que ele deveria tratar... Peraí. E aí então ela dá a recomendação dele ser forte, humilde e robusto, para lidar também com os animais ferozes que encontraria ao decorrer da vida. Tá? Então, espero que tenha ficado claro agora. Não vou repetir e gastar mais tempo nisso, né? Já corrigi aí. E para a gente poder seguir com a nossa formação. Esse convite, né, que Nossa Senhora o faz, se confirma depois também aqui, quando ele tem a confirmação. Ele tem um outro sonho, na qual ele diz assim: vi aproximar-se de mim uma senhora majestosa. Olha que lindo. Uma senhora majestosa, cheia de esplendor. É assim que ele descreve a Santíssima Virgem. A apacentar um grande rebanho. E ela chega, essa senhora, que é a Santíssima Virgem, chega perto dele, o chama pelo nome, diz: Joãozinho, vês este rebanho? Pois o entrego todo a ti. E ele diz: mas como poderei tomar conta de tantos cordeirinhos e de tantas ovelhas? Não tenho pastos onde conduzi-los. E ela responde: não temas. Eu velarei teus passos e te ajudarei. Então aqui, São João Bosco recebe a sua missão. Ele é a confirmação, né, na verdade, da sua missão. E aqui voltando para a educação, né, de Mamãe Margarida, quando São João Bosco vive a sua primeira Eucaristia, ele recebe a sua primeira Eucaristia, né, na primeira comunhão, a sua mãe, isso foi em 1826. Ele tinha 10 anos, né? Ele nasceu 11 anos já. Ele nasce em 16 de agosto de 1815, então foi na Páscoa de 26. Ele tinha ainda 10 anos de idade quando ele recebe a sua primeira comunhão. E ela diz assim para ele: veja só, veja muito bem o que a mãe diz para uma criança de 10 anos de idade. Veja bem a firmeza e a certeza que tinha essa mãe nos sacramentos e na presença real de Nosso Senhor na Santa Eucaristia. Ela diz assim: meu filho, sinto uma doce confiança que Deus tomou posse de teu coraçãozinho. Promete-me que te hás de manter bom até o fim da vida. Olha a recomendação para uma criança de 10 anos. Comunga muitas vezes, mas não cometa jamais sacrilégio. E para isso faze com sinceridade as tuas confissões. Seja sempre obediente. Nunca faltes à doutrina e nem aos sermões. E foge dos maus companheiros como da peste. Olha, a educação, a mãe se preocupa com a alma do seu filho verdadeiramente. Com 10 anos de idade, já o recomenda a confissão sincera, a comunhão frequente e as boas companhias. A obediência à santa doutrina católica. E aqui, também, em um outro momento, que eu não me recordo onde no livro, ele conta, né, que sua mãe, logo que ela já percebe que ele tem... já tem a razão, né? Já tem a razão humana mesmo. Ela já começa a direcionar, não só São João Bosco, mas os seus filhos todos para o sacramento da confissão, ainda jovenzinhos e crianças. Tá? E depois, aqui eu vou partir já para quando São João Bosco ele aceita, né, descobre a sua vocação, desde cedinho ele já dizia, né, quando, por exemplo, ele conta desse sonho, da confirmação da sua missão, do seu sonho profético, que Nossa Senhora dá a ele o rebanho, ele já dizia: tenho certeza que serei sacerdote. Isso ainda ali, jovenzinho, criança mesmo. E então, quando ele recebe a sua batina,
ele recebe a sua batina, ainda seminarista, e olha só o que Mamãe Margarida diz a ele. Mamãe Margarida é uma santa. É uma santa. Chorando, eu me lembro, toda vez que eu lia uma frase de Mamãe Margarida, né, nessa biografia, eu derramava lágrimas. Eu derramava lágrimas. E ela diz assim: meu Joãozinho, acabas de vestir batina. Lembra-te, porém, que não é o hábito que honra o teu estado, mas as tuas virtudes, as virtudes que praticares. Olha só, olha o que Mamãe Margarida diz. Uma mulher analfabeta, simples de tudo, que passava fome. Olha o que Mamãe Margarida diz para São João Bosco. Não desonres a batina. Deixa-a imediatamente, porque prefiro ter como filho um pobre camponês antes que um padre negligente nos seus deveres. Então ela diz: não, antes que sejas um pobre que abandonou a batina do que um padre que desonra os seus deveres. Isso é um sermão de uma santa. Isso é o sermão de uma grande santa. E aqui ela já ensina a devoção à Santíssima Virgem. Ela diz assim: quando nascestes, eu te consagrei a Nossa Senhora. Quando começou os teus estudos, recomendei, olha só, quase exclusivamente, Mamãe Margarida recomenda, a devoção à Santíssima Virgem. Pois agora também recomendo-te que sejas todo dela. Segura o choro aí comigo. Ama os companheiros que a amam, e se chegares um dia a ser sacerdote, recomenda sempre a devoção a Nossa Senhora. E aqui São João Bosco ele para e começa a derramar lágrimas. E ele diz: mamãe, os seus conselhos, impressos na minha alma, serão por toda a vida o meu tesouro. E que esse conselho de Mamãe Margarida para São João Bosco esteja impresso, marcado na nossa alma, carimbado em nossa alma. Consagração à Santíssima Virgem, ser todo da Santíssima Virgem e sempre recomendar aos outros a devoção à Santíssima Virgem. Que estejam impressos esses conselhos. Eu já vou chegar aqui Bom, eu já vou tocar nesse assunto agora, tá? Porque São João Bosco, no leito de morte... Deixa eu achar aqui um segundo. Ele diz, né, que os conselhos de sua mãe ficaram impressos para sempre em sua alma. E 3 dias antes de morrer, quase às portas da agonia, olha o que São João Bosco diz, 3 dias antes dele morrer. No púlpito e nas conversas, insistam sobre a devoção a Nossa Senhora e sobre a comunhão frequente. São João Bosco honra as palavras que disse a sua Santa Mãe e até o leito da sua morte, deitado no leito de morte, honrava essas palavras. Pregava, convidava, inspirava as almas a confiar eternamente na Santa Mãe de Deus. E ela diz, né, aqui o biógrafo, ele recorda as palavras de Mamãe Margarida, que diz: se chegares um dia a ser padre, propaga sem cessar a devoção a Nossa Senhora, e São João Bosco honra isso. E isso gera frutos extraordinários na vida de São João Bosco. Antes de partir para esses frutos, eu vou só citar o dia em que ele é ordenado sacerdote. Ele foi ordenado sacerdote. E é lindo porque aqui ele narra, né, que termina a cerimônia, ele está com seus amigos, a Mamãe Margarida o chama à parte e ela diz assim: muito doce, diz o padre Alfred. João, agora és padre. Agora dirás missa todos os dias. Lembra-te bem disso. Começar a dizer missa é começar a sofrer.
E existe uma frase muito famosa de São João Bosco, né, uma citação dele, que diz: "Dai-me almas e ficai com o resto. O que me importa é uma juventude santa. Dai-me almas e ficai com o resto." Olha só a educação da mamãe Margarida refletindo nisso, porque São João Bosco diz isso e é muito marcante, né? Eu perdi a página aqui. Dai-me almas e ficar com o resto. E sabe onde ele aprende isso? No dia da sua ordenação sacerdotal. Quando mamãe Margarida diz assim: "Não te peço outra coisa. De hoje em diante, pensa somente na salvação das almas." Olha o reflexo da educação da sua mãe. "Não te preocupes absolutamente comigo", diz a sua mãe, "mas preocupa-te unicamente com a salvação das almas." E foi essa mãe, diz o padre Alfred, que formou o seu coração sacerdotal, o seu coração de pastor. E fique aqui ainda nessa aula, porque a gente já vai ver a grandeza da missão de São João Bosco, para você que não conhece, para ver que a grandeza dessa missão foi formada no coração e no seio de sua mãe materna, biológica, mamãe Margarida. E quando ela diz, deixa eu me localizar aqui a página, ela diz, né, para ele não se preocupar com ela. E realmente ela diz isso com verdade, com profundo afinco. E ela diz, em uma das partes aqui, que eu não me recordo a página, mamãe Margarida diz assim para São João Bosco: "Eu nasci pobre, quero viver pobre e morrer pobre." E ela diz: "Se fores um sacerdote que busca carreira, glórias e fama e dinheiro neste mundo," mamãe Margarida diz assim para São João Bosco: "Se fores rico, se fores, né, buscares essa fama e glórias, etc., não pisarei na tua casa," ela diz. "Terei vergonha, né? Vergonha de ser sua mãe." Não me recordo agora as palavras exatas, mas e isso é exato. "Não pisarei na tua casa" são palavras exatas, mas o restante eu não me lembro. Mas ela diz, e leva isso com muito afinco e com muita verdade. E o fruto que isso gera é a missão de São João Bosco. Aqui, São João Bosco, né, no nascimento do apostolado, né, da vida dos salesianos, o que mais chama, o que grita no seu coração é ver o abandono moral que se encontrava a juventude. E é um reflexo muito grande da nossa sociedade, dos nossos tempos atuais, que a juventude vive em abandono moral, em falta de educação e de formação do caráter. E assim como despertou no coração de São João Bosco um desejo de formar uma juventude santa e católica, que desperte também em nós o desejo de uma vida santa e de formar almas santas também. E mamãe Margarida, ela sofreu muito, ela viveu uma profunda agonia, né, quando foi falecer, e ela foi esmagada pela dor mesmo. Ela viveu uma via crucis, né, no final de sua vida. E aqui, quando ela está no leito de morte, sofrendo muito, ela também reflete, ela bebe, na verdade, né, da educação que São João Bosco deu a ela. Porque a mamãe Margarida se tornou mãe dos salesianos. Ela estava na casa, cuidava dos jovenzinhos, lavava suas roupas, né, dos jovens que São João Bosco educava, cuidava, até dava abrigo para eles. Mamãe Margarida cuidava dos jovenzinhos, fazia o papel de mãe de todos eles. E tinha momentos que ela não suportava as pressões, o cansaço, a malcriação que os jovens tinham com ela, a ingratidão e etc. E ela chegava para São João Bosco quase que reclamando. E São João Bosco simplesmente apontava para Cristo crucificado. Mamãe Margarida então abaixava sua cabeça, né, fazia ali sua contrição e serenamente voltava para o trabalho. São João Bosco a ensinava também a olhar para o crucificado. E quando ela está no leito de morte agonizando, São João ali se lembra, né? Se lembra de São João Bosco apontando para o crucificado e ela suporta com profundo amor toda aquela dor. E aqui, para mim, é uma das partes mais lindas desse livro e da vida de São João Bosco. Porque quando mamãe Margarida morre, isso foi no dia 25 de novembro, né, que mamãe Margarida morre.
Aqui não narra o ano e eu também não me recordo. Aqui, 1856, quando Mamãe Margarida vem a falecer. Todos os jovens, né, ficam profundamente tristes e abatidos com a morte de Mamãe Margarida e também São João Bosco e seu irmão José. A casa inteira rezava e uma onda de tristeza invadiu o coração daqueles meninos. E quando Mamãe Margarida morre, essa para mim é uma das partes mais lindas e um dos maiores atos de fé da vida de São João Bosco. Imagina a dor que habitava no coração de São João Bosco por perder a sua mãe. É claro que ele tinha profunda e sincera confiança no céu e sabia que Mamãe Margarida recebeu o viático, morreu em estado de graça e tudo mais, que tinha já a glória dos céus. Ou que teria, né, passando pelo purgatório, enfim, não entrando nesse mérito. Mas ainda assim a dor, né, e São Padre Pio também passa por essa profunda dor de perder a mãe. Não é falta de confiança e falta de fé, mas é a dor, a humanidade também, né, que sente essa dor. E ele diz para a Santíssima Virgem: e agora cabe a vós ocupar o lugar que minha mãe deixou vazio. Em minha família é indispensável uma mãe. E quem poderá ser nossa mãe, senão vós? A vós entrego todos os meus filhos. Velai sobre suas vidas e sobre suas almas, agora e para sempre. E toda a história das obras das fundações de São João Bosco, como nós estamos vendo, nós vemos um homem de Deus, forte, firme, resoluto, cheio de fé, de doçura. E atrás dele nós vemos uma sombra. Em cada curva perigosa se percebe os pensamentos, a inspiração e uma mão a se estender. O pensamento, a inspiração, a mão da Virgem Santíssima. A mão da Virgem Santíssima que sempre guardou e guiou São João Bosco. E aí foi essa confiança e esse abandono à Santíssima Virgem que forma o caráter de São João Bosco. São João Bosco, como eu já disse, era um homem de temperamento colérico, então muito firme, com tendência explosiva. Quando ele era jovem, ele agredia aqueles... até agredia, entrava em brigas mesmo, né? Por exemplo, ele tinha um grande amigo que morreu em fama de santidade e o educou e o ajudou muito profundamente, que é o Comolo. E um dia desceram um safanão, né? Bateram no seu amigo e São João Bosco não pensa duas vezes e parte e dá uma... O padre Alfred, ele diz, uma solene surra nos rapazes que haviam batido no seu amigo. E ele sozinho bate nesses meninos e Comolo diz para ele, né? Louvado seja Deus pela força que recebestes, mas nós somos chamados a amar e a lidar com bondade para com todos. E isso marca profundamente a vida de São João Bosco. Isso marca muito ele e ele leva isso para sempre na educação dos seus jovens, né? A educação com base no amor e na bondade. E olha como se torna, quem se torna São João Bosco. Uma calma imperturbável. Tem um relato de um dia que a polícia entrou no oratório, né, que é a casa, e revirou, ficou o dia inteiro revirando, bagunçou, acabou com tudo. E São João Bosco ficou sentado o dia inteiro olhando aquela cena. E quando a polícia termina a vistoria, porque ele vivia numa época ditatorial também, tá? A polícia, né, que foi lá revistá-lo, revirar seus escritos e tudo mais, acreditando que ele tinha ali uma influência política e tudo mais, contra a ditadura. Quando termina o dia, os policiais estão cansados de revirar toda a casa de São João Bosco e não acham absolutamente nada. São João Bosco oferece a eles um suco e se senta com eles brincando, conversando com eles e querendo a salvação dessas almas. Então é uma calma imperturbável, uma calma de um santo. Domínio de si mesmo, santa doçura, mansidão, um sorriso habitual.
São João Bosco foi formado pela Santíssima Virgem, esculpido, lapidado pela Santíssima Virgem. Isso reflete também nas suas obras. E aqui eu quero dizer, para nós já irmos tomando rumo ao fim da nossa formação sobre São João Bosco, agora nessa parte sobre a Santíssima Virgem, de um grandíssimo milagre e um retrato da confiança de São João Bosco à Santíssima Virgem. Uma época em Monte Magno, na Itália, durante meses e meses e meses, o local estava tomado por uma grande seca. Não chovia e o povo sofria as consequências disso. Então, São João Bosco foi pregar um tríduo à Assunção da Santíssima Virgem, né, que é um dogma da nossa fé. Então, estava uma seca inexorável, retrata o padre Alfred. Então, São João Bosco promete. Olha o que São João Bosco ensina e pede aos fiéis. Ele prometeu que se invocassem a Santíssima Virgem, todos em estado de graça, voltaria a chover. Então ele diz: façam uma confissão bem feita e se preparem da melhor maneira possível. Olha só, para uma fervorosa comunhão sacramental, uma fervorosa comunhão com o Senhor no dia da festa da Assunção à Santíssima Virgem, e então a chuva há de vir refrescar as vossas terras, diz São João Bosco. Então, tanto o padre, deixa eu me localizar aqui, eu não vou dizer com certeza. O Marquês, achei aqui. O Marquês diz: meu pobre Dom Bosco, o fiasco é completo. Né? Dizem que ele é louco de prometer algo como isso. E ele diz, então quando perguntam: Dom Bosco, vai chover mesmo? Ele simplesmente respondia: purificai os vossos corações. Então o povo, na preocupação com as coisas carnais e temporais, e São João Bosco mandava-os olhar para os bens espirituais, purificar os corações. E então São João Bosco ele prega aquele tríduo, atende as confissões, o povo se coloca em estado de graça, contritos, e vão para a comunhão sacramental. E quando São João Bosco estava ali rezando, eles começam a rezar o Magnificat. Eles estão nos últimos versículos do Magnificat. A igreja estava lotada. Desde perto do altar do Santíssimo Sacramento até as escadas, a igreja lotada. E São João Bosco, com toda a calma, reza junto com o povo uma Ave Maria. Antes de partir para isso, né? Ele pede para que vejam como está o céu e tudo mais. Dizem: não tem nenhuma nuvem, tá? Tem uma ou duas nuvenzinhas pequenas, mas nada, nenhum sinal. Então, aí sim acontece tudo isso. E ele reza uma Ave Maria junto com o povo. E nesse momento, através das vidraças, se percebe que o céu se vai escurecendo. São João Bosco continuou pregando e então começou uma rebomba, um bombardeio de trovões fortíssimos que faziam até estremecer o forro da igreja. E então, depois já sucessivos relâmpagos e tudo mais, e começou a chuva a estalar sobre a igreja. E sobre toda a terra, é claro. E ele continuou, então, ele mudou seu discurso e começou a pregar sobre a confiança que todo cristão deve ter em Maria Santíssima. Em Maria Santíssima. Um homem de profunda fé e confiança na Santíssima Virgem, que prometia até milagres. E ele diz sempre, até quando tem um capítulo somente sobre os milagres que São João Bosco fazia em vida ainda. O capítulo se chama O Milagreiro. E ele, por exemplo, visitava doentes quando precisava de muito dinheiro ou queria construir as igrejas e não tinha dinheiro, ou seus jovens estavam passando fome. Ele dizia, né, olha, a Santíssima Virgem irá vos curar. Doentes, senhoras, por exemplo,
E ele diz: e quando vos curar, o Senhor ajudará a minha obra. E realmente ele recomendava, abençoava sob a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. E aí então, no outro dia, a pessoa estava curada. Muitos, centenas e talvez até milhares de relatos. E São João Bosco dizia: confie plenamente em Nossa Senhora Auxiliadora que verás o que é um milagre. Né? Então, para o milagre da nossa conversão e da nossa santificação, que é um milagre, que precisamos desse movimento da graça de Deus, que possamos confiar totalmente na Santíssima Virgem Auxiliadora. Então, aqui, já encerrando, no leito de morte já, deixa eu localizar aqui o escrito. São João Bosco já estava para morrer. Ele morre em profundo amor, né, participando da Santa Missa ainda e tudo mais. E bem próximo da sua morte, porque ele morre, eu me esqueci a data, eu fiz até o quiz, deixa eu achar aqui, um segundo. São João Bosco morre em 31 de janeiro de 1888. E aqui era a virada do ano, a vigília do ano. Então São João Bosco estava já no mês da sua morte, do seu falecimento. Então ali são os seus últimos conselhos mesmo. Então ele recomenda primeiro, ele dá a recomendação novamente daquilo que Mamãe Margarida havia recomendado a ele. Ele diz então: empenhem-se de toda maneira para salvar muitas almas. Para salvar muitas almas. Olhando para o futuro da congregação, ele diz: até aqui caminhamos sempre firmes. Não podemos errar o caminho. Nossa Senhora é quem nos guia. E por fim, ele diz: tratai-vos bem como irmãos, amai-vos mutuamente, suportai-vos mutuamente. O auxílio de Nossa Senhora Auxiliadora jamais vos faltará. E na vigília do Ano Novo, o Padre Rua, que era o seu braço direito, depois quem assume a congregação, né, com a morte de São João Bosco, ele pergunta qual a lembrança que São João Bosco queria deixar para os meninos no novo ano. E aqui nós podemos dizer que, como é o ano de sua morte, qual é o conselho que São João Bosco queria deixar para até nós hoje, seus filhos e devotos também. Qual era a lembrança que São João Bosco queria deixar? E a primeira coisa que São João Bosco diz é devoção a Nossa Senhora. O que São João Bosco queria deixar de lembrança? Olha, a obra atingiu os 5 continentes. São João Bosco é nosso pai da nossa juventude. E a recomendação, a lembrança que ele gostaria de deixar a nós é a devoção à Santíssima Virgem. E a comunhão frequente. Essa é a vida e o amor de São João Bosco a nós. Um escrito sagrado à vida de São João Bosco, que devemos, recorrer ao estudo dessa biografia, como eu disse, tem disponível na internet. E também, deixa eu ver, agora no dia 23 de maio, tá? Aguardem essa data. Dia 16 de maio, agora, este sábado, nós teremos aula no YouTube sobre a pequena via de Santa Teresa do Menino Jesus, parelho a devoção, o caminho da pequena via com devoção a Nossa Senhora. E depois, no dia 23 de maio, no outro sábado, nós teremos uma aula sobre São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Um aulão no YouTube, tá? Então, se preparem, guardem aí as datas. E recorrer a São João Bosco, a sua intercessão, e imitar, as virtudes deste grande santo e também a sua devoção à Santíssima Virgem. Então é isso. Que o olhar paternal de São João Bosco, o olhar de São João Bosco, ele penetrava na alma dos jovens. São João Bosco lia a alma dos jovens. E que nós possamos então também ter o nosso coração perfurado por essa lança do olhar paternal de São João Bosco. Que
Que o nosso coração se abrase, que queime o nosso coração num desejo ardente de consumir a alma pela juventude, sob a intercessão de São João Bosco e São João Paulo II. Mas que este olhar possa penetrar nossa alma e nos fazer jovens firmes no trabalho, na busca pela salvação das almas e uma vida santa e na devoção à Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti vos confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Serva de Deus, Marguerita Oquiena Bosco, rogai por nós. Madre Maria Mazzarello, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Madre Maria Mazzarello foi a fundadora das Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que é como se fosse a ordem salesiana para as mulheres. Então, obrigado, meus amigos, por acompanharem até aqui. Terminamos com aí também perto de 50 pessoas ao vivo. Então, muito feliz. Obrigado mesmo, sim, de coração, por vocês estarem aqui até agora, pelos comentários e tudo mais. Eu quero fazer também... perdi o efeito aqui, ó, bonitinho. Eu quero fazer para vocês um pedido muito especial, tá? Primeiro, que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, tá? Procura lá, Missão Jovens da Cruz no YouTube, que nós temos lá alguns vídeos, materiais e etc. Segundo, entrem no link da nossa bio e participem do nosso grupo do WhatsApp para você receber as formações diárias que nós vamos mandar sobre Nossa Senhora. E terceiro, né? Eu vou abrir agora, tá? Terminando essa aula, eu vou abrir no Stories da Missão um box para você dar o seu testemunho, dizer, isso foi o que mais me chamou a atenção. Escreve lá. Se for muito grande para escrever nos Stories, no box, eu peço que você envie para nós no direct. Mas eu quero que você envie o seu testemunho de experiência nessa formação com São João Bosco e com a Santíssima Virgem, para que outras pessoas possam também se animar, né, em participar das nossas formações e também... esqueci o que eu ia falar. E também crescer na devoção e no amor a São João Bosco e a Nossa Senhora. É uma forma de sermos apóstolos da Santíssima Virgem, dando nosso testemunho. Né? Então iremos aqui divulgar, não vamos colocar o nome, tá? Mas queremos divulgar o seu testemunho de experiência com São João Bosco e com a Santíssima Virgem, para que mais pessoas possam também se entregar de todo o coração e de alma para a Santíssima Virgem, tá bom? Então aí, espera um minutinho e coloca lá no box da missão ou manda no direct para nós a sua experiência, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, salve Maria! E amanhã teremos a live eu vou confirmar o horário depois aqui nos stories, tá? Nós teremos a segunda live aqui, então esteja aqui também, vai ser na parte da noite. E essa live vai estar tanto no Instagram 24 horas, depois estará no YouTube também. Salve Maria, um grande abraço, até amanhã.